Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray Martins. É uma alegria muito grande poder ter vocês sempre conosco através do nosso canal no YouTube. Peço a gentileza de vocês, o carinho, para que vocês possam compartilhar, nos ajudar divulgando nosso canal. Perdoe as gravações, eu sempre venho me manifestando através disso, pois tenho gravado através de um smartphone na rua, fora de estúdio, sem edição de imagens e sem edição nos vídeos. Então tudo que estou fazendo é com o maior carinho, muito natural, com muita transparência para que vocês venham admirar o nosso trabalho. Agora é claro que eu sei que vai ter câmera tremendo, que vai ter as pessoas às vezes reclamam alguma imagem que não vai ficar bem paralisado, mas enfim, eu tenho feito esses vídeos da maneira mais primitiva possível. Muitas vezes segurando o próprio aparelho, porque nós temos às vezes que fugir do tumulto, do barulho para gravarmos às vezes em lugares bem retirados. Queridos, eu quero falar hoje sobre um assunto muito polêmico, um assunto bem polêmico, o assunto que eu vou falar nesse momento com vocês. E eu quero já me expressar de antemão que não é para retaliação, cada um tem a sua opinião bíblica, se é que isso tem sentido, irmão, porque nós devíamos sermos unidos em uma só opinião, em uma só fé, em um só modo de achar e de ser e de seguir o Evangelho. Mas hoje em dia, diversidades e mais diversidades de opiniões, opiniões diversificadas, pessoas que acham assim, acham assado, um dá a sua opinião, às vezes nem conhece Bíblia, nem conhece Evangelho, mas enfim, nós vamos falar de um assunto que divide pessoas em opiniões. E eu já quero me explicar antes, porque tem pessoas que fazem parte do meu canal que pediram para mim gravar e comentar sobre esse vídeo. Bom, quero também me expressar de antemão que esse vídeo pode fazer com que alguns inscritos vão embora. Pode fazer com que alguns inscritos venham, mas eu não estou aqui no canal para inscritos, amados, galgando inscritos ou quantidade. Eu quero dizer para vocês o que eu tenho dito desde o começo no meu canal, que eu estou aqui para gravar e falar do Evangelho como eu penso que ele é, e falar de um Evangelho puro, transparente, que não esteja preso nem com A e nem com B, mas que seja o Evangelho que eu acho ser a verdade da palavra. Então, eu quero falar nesse momento sobre o cabelo da mulher cristã. Vocês sabem que eu tenho um vídeo no meu canal que eu falei sobre os cabelos de Cristo, usando os pontos históricos, científicos e as imagens que foram os grandes trabalhos artísticos do mundo passado, onde provou o cabelo do homem conforme era o tamanho e o corte do cabelo do homem, o cabelo masculino também. E ali eu citei os exemplos da época e acabei tentando colocar um ponto mais próximo daquilo que eu acho ser 100% o que era o cabelo de Jesus, porque nós temos muitas ideias, mas o que tem isso? Que importa se Jesus tinha o cabelo comprido? O curto importa muito, porque a partir do momento que você aceita o cabelo de Cristo como uma realidade, você vai ter que aceitar o do homem e o da mulher, porque a Bíblia fala que o varão, o Cristo, o varão e a mulher estão entrelaçados numa unidade escrita na Bíblia Sagrada. Então cuide muito bem, porque uma coisa puxa a outra. E outra coisa, o pregador não pode pregar uma coisa e com a outra coisa que ele pregar, despregar o que ele pregou. Tem muitos pregadores na última hora da igreja que desprega com um texto, um discurso, um sermão, uma oratória, o que ele pregou na outra anterior. Então tenha muito cuidado, porque o evangelho é algo sincronizado, é algo que está, a palavra de Deus ela está muito ela é uniforme, ela está muito perfeita, muito intrínseca, entrelaçada. Então você cuida para você não pregar uma coisa hoje e amanhã no altar você deixar os teus ouvintes de cabelo erguido em pé, arrepiados de pavor, porque você despregou com o discurso de hoje o que você pregou ontem à noite. Então tenha muito cuidado, amados, que a Bíblia ela é perfeita. Quando você entende a Bíblia pela revelação do Espírito Santo, ela é muito perfeita. Mas quando você começa a querer criar argumentos para você ser o melhor, para você debater, para você abrir
um espaço na sua igreja para você receber membros que não estão de acordo com as sãs palavras, com a doutrina, você começa a viver uma vida ilusória, um evangelho completamente adulterado, alienado com o mundo, e você vai perdendo o foco da sua fé. Então, amados, muitos pregadores usaram isso como jargão um tempo atrás. Ah, o cabelo dela é mais comprido do que a sua língua, ou a sua língua é mais comprida que o seu próprio cabelo. Ou o que adianta ter o cabelo comprido, varrendo o chão, e a língua comprida, que não cabe num bogue, que também é comprida, que iguala o cabelo. Tudo isso foi usado. O que adianta usar uma saia comprida, um cabelão comprido e se prostituir, andar por aí nas escondidas, traindo esposo, tudo isso foi usado. Mas isso não exclui e não tira as nossas responsabilidades da sã doutrina, das sãs palavras e dos bons usos, dos bons costumes. Vocês estão entendendo? Muito hoje se ouve alguém dizer assim, hoje de 20 anos para cá, escuta isso que eu vou dizer, o que mais acontece na igreja, alguém diz assim, ó, viu, aqueles queriam ser tão santos, queriam ser tão fanáticos, tão extremos, tudo que é nome eles dão, né? E olha só no que deu, mas isso não retira de nós a nossa responsabilidade. Por que eles caíram? Porque é mais fácil cair uma pessoa que prima pela verdade, que busca, que luta com o diabo de noite, do que aquele que não tem compromisso com nada, porque Satanás não está preocupado em derrubar uma pessoa que já está ao seu lado. Você entende o que eu quero dizer? As igrejas de hoje não precisa Satanás derrubar. Satanás está trabalhando unido a alguns trabalhos de hoje. Então você precisa entender essas coisas. Outra coisa, que não sou eu que digo, é os pastores, é eu que digo, até alguns padres católicos chegam a falar desse fenômeno, é o seguinte: quando nós, cristãos, formos ovacionados pelo mundo e pelo sistema mundanizado, quando nós, cristãos, começarmos a sermos aplaudidos, ovacionados, elogiados, Paulo falou, os pastores, os apóstolos falaram, os crentes da igreja primitiva falaram. Quando nós começar a ser ovacionado pelo mundo, cuidado, irmão, pode desconfiar, porque isso não está certo. Isto não é de Deus, que nem nós estamos vendo nos dias de hoje, artistas globais nos ovacionando, artistas do mundo de apresentação, apresentadoras fazendo um programa chamando cantoras evangélicas, pastores evangélicos, admirando-os. Isso está errado. Vocês coloquem a visão de vocês em Cristo, que isso está errado. Quando o mundo nos aplaudir, quando o mundo nos ovacionar, algo está errado. Não tem como o mundo nos aplaudir, porque o mundo nunca aplaudiu o Evangelho. Mundo e igreja não andam juntos. Os crentes e os ímpios jamais tiveram comunhão e unidade. A luz não tem comunhão com as trevas. As trevas não têm comunhão com a luz, vocês estão entendendo? Nunca em a era da igreja primitiva ou na era da igreja verdadeira ela teve unidade com o mundo. Ao contrário, foram mortos na arena, despedaçados pelos dentes dos leões, cortados pelos gladiadores, meninas primitivas cristãs que tinham seus cabelos longos e compridos, enrolavam os seus cabelos com os leões na arena, e o sangue banhava os seus longos cabelos, e elas morriam por amor à verdade. Vai ver se naquela época em que os cristãos da igreja primitiva eram mortos na arena, se aquelas moças tinham cabelos cortados, cabelos curtos. Vai ver, meus queridos, se aquelas moças cristãs daquela época, qualquer estudo científico, qualquer filme legendado, qualquer filme que é colocado na TV, com legenda ou sem legenda, você pode acompanhar, dublado não, você vai ver que aquelas moças eram e tinham seus cabelos compridos. Cabelos esses que nem a ponta era cortada. Vocês entendem? As mulheres dos Césares daquela época, dos romanos, elas tinham seus cabelos cortados, pintados, usavam brincos, joias, estavam na suprema, na alta corte, vivendo a sua vida de luxúria, mas as crentes primitivas estavam cultuando o subterrâneo, cultuando separado. Eram moças que não tinham um brilho, uma aparência exterior, como diz Pedro, mas elas tinham a glória de Deus estampada no rosto, elas tinham, as suas vestes eram diferentes, os seus cabelos eram diferentes, a sua face era diferente, a sua forma de ser, de andar, de vestir, trajar, eram sim diferentes, meus amados e queridos irmãos.
Vocês não podem, de forma alguma, conversar uma pessoa que tem Bíblia, que tem revelação do Espírito Santo e que tem a vida perto de Cristo e que ora para pregar e busca de Deus. Elas eram diferentes das crentes primitivas, sim. Elas cumpriam isso que Paulo está falando na Bíblia Sagrada. Outros sim. Então, isso foram... Eu não estou usando aqui, eu não estou dando estudo, eu sou um comentarista, eu gosto de comentar o que eu aprendo, o que eu vejo ao longo da data no Evangelho. E o que eu acompanho? Eu acompanho também que as crentes fiéis da igreja desse século, até alguns anos atrás, elas também tinham seus cabelos compridos. Cortar cabelo dentro da igreja é uma coisa muito nova. Talvez tenha 50 anos. Talvez tenha 50 anos. Porque até no mundo artístico, há 50 anos para trás, as moças, as mulheres tinham seus cabelos mais longos. Conforme o mundo artístico, o mundo secular foi se expandindo, você pode cuidar que a igreja vai acompanhando. E tem uma hora que nós estamos tão mundano, mas estamos diferente do mundo. O mundo está mais pecaminoso que nós, mas nós estamos acompanhando o mundo, estamos meio parecidos, achamos que estamos crentes porque temos um pouquinho melhor que o mundo. Ser crente não é ser um pouquinho melhor que o mundo. Ser crente não é acompanhar o mundo. Ser crente é manter-se sagrado, separado. Ser crente é ser diferente. Você entendeu? Em nenhuma era da igreja, em nenhuma era da igreja é você acompanhar o mundo. Porque o mundo sempre existiu, independente da sua era, do século que viveu, do governador que viveu, do imperador, do rei. Mas o mundo sempre foi mundo, a feitiçaria sempre existiu, o pecado sempre existiu. A igreja sempre foi diferente, sempre se manteve separada. Hoje, a gente percebe que de 50 anos para cá, foi mudando, foi introduzindo essa doutrina das mulheres cristãs começar a cortar os cabelos. Uma vinha do ministério, se introduzia dentro do outro ministério, escaladamente foi vindo uma que outra, isso foi dando força, foi ganhando corpo, e hoje as que não cortam é um número muito pequeno, e as que cortam é um número elevadíssimo. A anterior era diferente, a anterior era as que não cortavam, eram o 90% da igreja, 95%, 2, 3, 4, 5% eram aquelas que cortavam. Inverteu isso dentro da igreja. Hoje as mulheres que cortam o cabelo, elas têm muito mais valor na igreja que as mulheres que não cortam. As mulheres que não cortam o cabelo hoje são escória, são rejeitadas, são humilhadas, são taxadas como que eu nem vou dizer aqui no vídeo, porque eu sei, eu vivi, eu sei, porque eu não quero suscitar palavras que venham fazer do pastor Levi um cara antiético. Mas é assim, ó, as mulheres que não cortam, começou a vir assim essa ideia uns 20, 30 anos atrás dentro da igreja. A medicina diz que tem que cortar. Você tem que cortar porque se você não cortar o cabelo, você é tida como relaxada. E começou essas conversas. Mas vai cair cabelo na sua comida. Olha uma cozinheira, como é que eu vou comer numa cozinha da cozinheira relaxada, tem o cabelo comprido? Amados, até cozinheira secular tem cabelo comprido e coloca os utensílios, os aparatos para que... não é porque a mulher tem o cabelo comprido que a comida dela vai ter cabelo, você entendeu? Porque se uma mulher de cabelo curto, relaxada, cozinhar, também vai ter cabelo na comida. Outra coisa, diziam que as mulheres que tinham cabelo comprido na igreja, quando entrou essa doutrina uns 20 anos atrás de cortar, que foram derrubando o sistema doutrinário da mulher manter seus cabelos compridos, que para mim não é costume nem uso, para mim é uma doutrina. Por mais que a CPAD, por mais que as editoras lancem livro e entrem na mente das pessoas com esse dito costume, uso e costume, amados, a doutrina de Deus, ela sempre foi uma doutrina acompanhada de bons usos e costume. A doutrina de Deus não tem como divorciar dos usos e costume, porque os usos e costumes aparelham a doutrina. Então entenda uma coisa: teólogos vazios de Deus para vender livro e fazer média, porque eles estão preocupados hoje, amados, com riqueza, com dinheiro. Lançaram livros e começaram a combater as mulheres. Na verdade, vocês estão querendo saber por que as mulheres hoje em dia não mantêm mais seus cabelos compridos? Eu vou lhe explicar nesse vídeo. É porque elas são combatidas por literaturas, por pregadores e pelos próprios pastores. E por muitos crentes que excluem do seu convívio, dentro daquela igreja local, as irmãs que mantêm os seus cabelos compridos, seja isso, independente do ministério que for. As varoas que mantêm seus cabelos compridos são rejeitadas, sim. Senhoras e senhores, não sou um leviano, um leigo no assunto, estou falando para vocês o que eu tenho experiência de vida, seja na Assembleia de Deus, seja na igreja Deus é Amor, seja na igreja Batista, seja na Presbiteriana. Onde tiver uma mulher que manter seus cabelos compridos, ela vai ser objeto de zombaria, de rejeição,
e vai ser combatida. Sempre terá uma chacota, uma palavrinha para lançar sobre aquela mulher, para fazer com que aquela mulher se sinta constrangida e envergonhada. E é o contrário, devia ser feito isso com as que não se mantêm no sentido de pureza na igreja. Isso, o evangelho também está invertido os valores dentro do evangelho. A igreja devia combater a mulher que vem para a igreja pintada, a mulher que vem para a igreja com os cabelos cortados, maquiada, completamente os seus cabelos feito luz e pintando seus cabelos de tudo que é cor, que é aceito dentro do evangelho. Isso deveria ser combatido, não as irmãs que oram, que usam o seu coque, que andam lá se esforçando, buscando a presença de Deus. Lembro também que só o cabelo não salva. O cabelo comprido não é sinônimo de que ela vai ser salva, mas faz parte daquilo que Deus pede para que a mulher seja diferente. Vocês estão entendendo? Então não é cabelo que salva, mas é manter-se na obediência de todo o conteúdo que Deus mandou. Paulo, numa certa feita, quando ele foi escrever a Bíblia, na sua palavra, numa das suas cartas, o que Paulo disse? Irmãos, eu quando fui ter convosco, eu fui anunciando a vocês todo o conselho de Deus. Perceba aqui que Paulo não anunciou um item doutrinário e deixou o outro. Paulo não se imiscuiu desse para fazer aquele, para fazer médio com A ou B. Paulo disse, eu quando fui ter convosco, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Paulo era um homem íntegro, ele sabia muito bem daquilo que ele fazia. Então, amados, percebam uma coisa, começou esse negócio, porque quem não corta o cabelo é relaxado, você precisa cortar seu cabelo. E muitas dessas mulheres, em igrejas que eu pastoreei, em igrejas que eu fiz parte congregando, como ajudador, como conselheiro, como evangelista, como pastor, eu vi essas mulheres que se esforçaram para introduzir o corte do cabelo dentro da igreja, estou vos falando que eu tenho experiência, se tornaram vaidosas após cortar o cabelo, caírem em adultério, muitas delas, não estou dizendo que isso vai acontecer, ou que você já vai comentar lá embaixo que o pastor agora está comentando que quem cortar o cabelo, não estou dizendo, eu estou dizendo que abriu caminho e brecha para que essas mulheres viessem sucessivamente, posteriormente, cair na desgraça do pecado, porque a pessoa que serve a Deus é um conjunto de coisas. Quando você começa a dar vazão para o mundo e o mundo secular começa a entrar na sua vida, as redes sociais entram, você começa a se comunicar de uma forma e você não tem controle, domínio próprio sobre a sua vida, você começa a entrar numa vida de vaidade, vai destruir seu lar, sua família, seu casamento, sua vida com Deus e a sua comunhão com Deus. Então, entendam uma coisa, tudo isso foi fazendo com que as mulheres de Deus fossem parando de manter esse princípio doutrinário. Isso não é uso e costume. O cabelo da mulher cristã é uma doutrina. E eu sei que se você combatido por teólogos, por obreiros, por irmãos aí no rodapé do meu vídeo, irmãos, eu também sou teólogo. Eu também tenho 2 faculdades teológicas, eu também tenho umas 45 escolas bíblicas, eu também fui ao CAPED em Florianópolis, eu fui ao CAPED no Rio Grande do Sul, eu também participei de tudo, irmão, mas eu sou um tipo de pessoa que acho que a teologia não vem para você para te afastar de Deus, a teologia vem para você para te aproximar de Deus. Eu não posso fazer faculdade teológica e usar a teologia para ferir a Bíblia e os usos e costumes e o sentimento doutrinário. Eu tenho que fazer teologia para usar a teologia em favor da obra de Deus, não é para mim ficar bobo porque li 1000 livros, 2000 livros, ficar bobalhão porque fiz teologia, porque estou com um anel no dedo. Isso não interessa, amado, eu posso usar o anel, mas nada disso muda os princípios doutrinários. Então o que é teologia? Teo, Deus, logia, estudo. A teologia nada mais, nada menos é do que o estudo de Deus. E se eu vou estudar Deus, eu não posso ferir o que Deus colocou como princípio. Então entendo e entende-se que a vontade de Deus para a mulher cristã é ter seus cabelos compridos. Eu duvido que as mulheres da igreja primitiva cortavam seus cabelos. Eu duvido, e não adianta dizer que era um contexto, porque era para elas. Então, se a Bíblia é um contexto, então vamos esquecer a Bíblia, porque aí a Bíblia foi escrita, alguma parte foi para o contexto dos judeus, outra parte foi para o contexto, outra parte foi, e nada é para nós, irmão, vamos começar a usar isso como álibi para nós se imiscuir do campo doutrinário da palavra de Deus. Então não adianta nós ser crente, irmão. Esses crentes da última hora, que vivem colocando ideias e se imiscuindo, se exaurindo dos compromissos doutrinários, isso é um problema sério. Nós temos que aceitar e obedecer, porque Cristo, ele morreu obedecendo. Cristo, ele desceu às partes mais baixas e subiu, mas Cristo, ele obedeceu. Então, pelo amor de Deus, vim me dizer para mim
que esse contexto, eu duvido que aquelas mulheres da igreja primitiva que banharam seus cabelos no sangue na Arena dos Leões, elas eram mulheres vaidosas que andavam com seus cabelos cortados, com um vestidinho curto, mostrando seus bustos, suas coxas, a delineação do seu corpo, a parte escultural do seu corpo. Nunca elas foram sensuais, exuberantes ou provocativas. Eram mulheres simples. A mulher cristã, ela traz em si um traje de simplicidade e de amor. Foi o que Pedro falou sobre a Sara de Abraão, que as mulheres da última hora não conseguem entender na igreja, que os homens da última hora não conseguem entender essas mulheres que andam aí seguindo o exemplo do mundo, com as suas coxas roliças, sobre vestidos de pano que cai sobre os seus corpos. Isso aí não agrada a Deus. Essas mulheres com seus bustos para fora, com roupas íntimas aparecendo, roupas picantes, as suas faces pintadas, batom vermelho na sua boca, essa sobrancelha que nem a sobrancelha de uma prostituta. Meu Deus do céu, isso aí não agrada a Deus, meus amados. Pelo amor de Deus, aonde que esses pastores chegaram? Ah, sim, entendo. Vocês não estão preocupados com a alma dessas mulheres. Vocês estão preocupados com o dízimo que os maridos dessas mulheres, e como as mulheres cresceram e conquistaram um grande espaço na sociedade secular. Elas trabalham, são profissionais liberais, que têm um grande salário, que eu não tenho nada contra elas fazer isso, nada. Então elas têm dízimos altíssimos, vocês ficam sem doutrinar as mulheres, sendo que essas mulheres queriam ser doutrinadas. Por isso que as pessoas estão, muitas delas se anojando com o sistema doutrinário da igreja, e muitos estão saindo, porque os pastores não têm mais preocupação com a alma dessas mulheres. Então, a minha visão, sim, é que o cabelo da mulher cristã tem que ser comprido. Não vou entrar em estudo, porque eu teria estudos e mais estudos ali na minha gaveta em casa. Eu estou falando num resumo da minha ideia, para que essas mulheres que estão querendo cortar seus cabelos, que não estão suportando mais a carga de perseguição, a rejeição dentro das igrejas, a rejeição às vezes até na família, pessoas que pegam no cabelo, dizem, mas por que tu tem esse cabelo tão grande? Tu consegue se manter com esse cabelo, tu consegue vir, como é que tu lava? Tu passa trabalho. Amados, o capricho do cabelo, o capricho da mulher cristã não está em ter cabelo comprido ou curto, está no capricho da manutenção do cabelo, da aplicação de produtos. Vocês estão entendendo? Não é, o cabelo não vai ser feio ou bonito por ser comprido ou curto, é o capricho que tem que ter no cabelo. Então, as irmãs, não ouçam essas pessoas que ficam pegando seus cabelos, já logo que olha para você, te criticando, lançando um olhar, como se você fosse necessariamente cortar os teus cabelos. Você está bem com os teus cabelos, fica os teus cabelos compridos. Não corte os teus cabelos, você está entendendo? Outro sim, eu sei que quando você segue esse item doutrinário aí, muitas pessoas ficam te perseguindo, te rejeitando, mas é plausível. Eu tenho 21 anos no altar, eu viajei o mundo praticamente nesses 21 anos. Toda vez que eu vi, eu não estou dizendo que e que tem que ser, mas toda vez que eu vi uma mulher de cabelo comprido subir no altar, desceu fogo do céu. Isso aqui é um homem de experiência falando. Tem muitas mulheres que cortam o cabelo que tem unção, porque a unção não tem nada a ver com corte de cabelo. Unção é unção, e doutrina é doutrina. Quem está entendendo? Salvação é salvação, unção é unção, dom é dom. Quem está entendendo? Dom até ímpio tem. E unção, a pessoa que se dedica a Deus, ele tem, independente de cortar o cabelo ou não. Eu estou falando que toda vez que eu vi uma mulher de cabelo comprido subir no altar, o fogo desceu e a glória de Deus se manifestou. Toda vez que eu vi um pregador que anda nos portes doutrinários subir no altar, um homem dedicado, o fogo de Deus desceu. Então, por que, amados? Contra fatos, isso são fatos. Contra fatos não é argumento. Como é que eu vou argumentar contra fatos verídicos e reais? Na igreja primitiva sempre houve uma diferença. Outra coisa, as mulheres cristãs não são atrizes. As mulheres cristãs não são artistas para aparecer na igreja um dia com o cabelo branco clareado, outro dia com o cabelo azul, outro dia com o cabelo vermelho. Mulheres de obreiro, pastor, deviam se envergonhar de tais atitudes, irmão, porque as irmãs estão sentadas lá no banco, e eu tenho certeza que o grande número das mulheres fiéis estão observando isso, e até pessoas da vida secular vai dizer, puxa, uma mulher que é religiosa, uma mulher que é esposa de pastor, não devia ser um pouco mais recatada, observar mais as observâncias, não devia ser mais discreta. Então, irmão, entenda uma coisa que eu vou dizer. Por que nós temos uma igreja falida? Essa igreja do Brasil, ela não cresceu, ela está inchada, inchou. Por que nós temos essa igreja assim hoje?
porque as senhoras e os senhores estão apoiando e dizendo que tudo isso está certo. Agora eu vou dizer para vocês, por que nós temos uma igreja que nós não temos uma igreja como nós tínhamos antes? Porque vocês deixaram de observar o sistema doutrinário da igreja em todas as áreas, não é só no cabelo, em todas as áreas. A igreja deixou de influenciar na sociedade, de influenciar no Brasil, de influenciar nesse mundo que nós estamos vivendo. A igreja deixou de ter o seu papel principal, que é ser diferente, que é ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, cheio da graça, cheio dos dons, cheio de testemunho, de caráter, de carisma. A igreja tem que ter tudo. A igreja, Assembleia de Deus, hoje passa uma vergonha doutrinária. A Igreja de Deus e Amor está começando, e as outras igrejas, a própria Batista, que é a presbiteriana, que eram as igrejas que preservavam os itens doutrinários, os usos e costumes, e até o casamento. Hoje já estudaram até para abrir sobre a doutrina do casamento e do divórcio. Então, quer dizer, a igreja vai passar por um estreito muito grande nessa nação, porque a igreja no Brasil deixou de observar as observâncias da Bíblia. Você entendeu? E eu temo que aconteça no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou muito bem com aqueles heróis da fé, abalando tudo e fazendo a obra de Deus. Depois eles viraram as costas para Deus. Aqueles templos dos Estados Unidos hoje é só culto herético. É culto com serpente, é culto com gente caindo, é culto com isso. Aqueles templos viraram depósito de lixo, não tem mais o Espírito de Deus naquele lugar. E aquela nação está bem pobre do Espírito Santo, sim, com certeza. Não sou eu que estou falando, é estatística mundial. E o Espírito Santo veio de lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, e daqui nós exportamos pregadores para o mundo todo. Hoje, é bem plausível que o Espírito Santo possa voar lá para a África e trabalhar lá, não que ele esteja limitado a lugar, mas o Espírito Santo, ele se entristece. E essa nação brasileira tem feito de tudo para entristecer com o Espírito Santo. Deixa eu comentar aqui. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Olha isso aqui, no contexto e texto da palavra que nós estamos falando. Porque vocês lembram de mim e vocês retêm os preceitos. O que é preceito? Preceito, norma, mandamento, tudo a mesma coisa. Vocês retêm os preceitos como eu vos entreguei, Paulo dizendo aos Coríntios. Aí Paulo diz assim: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Aqui, o que está acontecendo aqui, que aqui está intrínseco. Aqui está Deus, Cristo e o varão, tudo numa unidade aqui de ordem, de autoridade, para que ele comente sobre a mulher. E você vai perceber uma coisa: se Deus é o cabeça de Cristo, se Cristo é o cabeça do varão, o varão é o cabeça da mulher, então há um princípio de autoridade. Se o varão ele tem que ter cabelo curto, então não precisa falar muita coisa. Aqui não entende essa palavra aqui só quem não quer. A pessoa tem que ser muito, me perdoa a expressão, indouto, incauto, para não entender essa palavra aqui, para ficar questionando e fazendo estudos profundos. Não precisa analisar o que já é real, amados. Então entenda uma coisa, aqui diz assim, Paulo diz assim: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Qual é a coberta que fala aqui, meu Deus? Você sabe que cobrir isso aqui é cabelo. Você está entendendo? Desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então o homem com a cabeça coberta, ele desonra a Deus, e a mulher com a cabeça descoberta também desonra a Deus. Desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, tá certo? A sua cabeça. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Esse véu aqui, jamais vamos usar o véu que as prostitutas usavam, jamais vamos ficar relacionado a véu de Moisés, vamos usar isso aqui, vamos entender isso aqui da maneira mais simples possível. Preste atenção aqui, ó. Mas toda mulher que ora profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Amados, é bem claro que está falando de cortar a ponta e rapar cabelo. Isso é muito claro. Não preciso pegar o exemplo de Ezequiel, fazer um estudo profundo de como é que os sacerdotes eram, pegar homem, mulher, e vir explicar isso. Isso aqui está muito claro, irmão. Isso aqui a igreja sabia que era uma palavra de ensinamento doutrinário, e ela virou as costas para isso. Aqui, ó. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Então o varão é a imagem de Deus. Ele deve manter a cabeça descoberta, mas a mulher é a glória do varão. Então se a mulher é a glória do varão, a mulher tem que ser diferente, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão.
Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. O que Paulo está fazendo? Está conciliando as coisas para não deixar um sentido de que a mulher é menos que o homem. Paulo está querendo conciliar a unidade da autoridade, princípio de autoridade, todos subjugados debaixo da autoridade de Deus e submeter à vontade de Deus. É isso que Paulo está querendo fazer aqui, ó. Paulo está dizendo assim, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Aqui entra Gênesis, aqui entra um monte de coisa, porque na verdade a mulher dá à luz o varão também provém da mulher. Aí ele diz assim, julgai entre vós mesmos, julgai entre vós, faça aí uma análise entre vós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Aí vem eles com o véu, aquela história do véu, amados pelo amor de Deus. Mesmo que tenha alguma coisa relacionada ao véu que as prostitutas usavam na cidade de Coríntios ou nas cidades portuárias, que as mulheres prostitutas eram diferentes das mulheres cristãs, não quer dizer que vai anular o que está escrito aqui. Essa palavra aqui, ó, julgar entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Isso aqui está falando do cabelo da mulher. Ou não vos ensinai a mesma natureza, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Aí vem os doutores na lei estudar o crescido, porque o crescido, para cortar ponto, porque o crescido. Amados, nada anula a palavra de Deus. A mulher não pode tosquear e nem rapar. Ela não pode cortar as pontas e nem cortar o seu cabelo. Não interessa a altura que vai estar o seu cabelo. Ela tem que deixar o cabelo crescer livremente. E se vai para os originais gregos, no estudo bíblico sobre cabelo, crescer livremente. Você entendeu? Ah, mas é que a minha esposa, o cabelo ia até os pés, a outro médico falou, não, o cabelo da mulher vai crescer até onde Deus estabeleceu a sua própria função do corpo para que ele venha e cresça até ali. Ele vai parar num ponto fundamental. E a cada um Deus vai dar um cabelo. E pronto. É isso que a gente tem que entender como princípio doutrinário, não usar isso como desculpas. Outra coisa diz assim, ó. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Qual é esse véu aí, meu irmão? Será que esse véu, que o cabelo foi dado em lugar de véu, esse véu do cabelo extingue o véu da antiga dispensação? Esse cabelo que Paulo está falando é o cabelo da mulher, ele é um véu. Ele é um véu de pureza, de santidade, ele é um sinal de poderio, que fala aqui também por causa dos anjos. Você entendeu? Ó? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Vos ensinei todo o conselho, preceito de Deus, vos falei com a maior sabedoria e autoridade. Agora cabe a vocês discernir uma coisa, se vocês querem ser contenciosos, se vocês querem discutir, se vocês querem analisar, se vocês querem colocar em pauta, se vocês querem resistir isso e vocês não querem, nós aqui não temos tais costumes de discutir, e nem as igrejas de Deus. O que é as igrejas de Deus? Não é a placa do seu ministério, é as igrejas, a igreja universal de Deus, que é composta por várias denominações que são chamadas de igrejas de Deus. As igrejas de Deus não vão discutir, irmão, elas vão obedecer. Mas sabe por que há esse questionamento? Porque nós vivemos o tempo da maior rebeldia de cristãos sobre a face da terra. Eles discutem tudo, eles desobedecem tudo e querem manter as suas ideias e fazê-las valer na marra, à força. Vocês entenderam? Então, ó, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O véu, o cabelo da mulher, é um sinal de poderio que a varoa tem. É o que faz a diferença entre a mulher cristã e a mulher que não é cristã. É um princípio de Deus. Eu não trouxe um estudo, não estou em sala fechada, não quero ir nos originais grego, não quero ficar discutindo essas coisas mais profundamente, mas o meu vídeo foi feito para dizer para você que Cristo tinha o cabelo curto e que as mulheres de Deus devem manter seus cabelos compridos. Você não ia ver uma Maria, mãe de Cristo, com cabelo cortado ou curto. Você não ia ver uma Isabel, mulher de Zacarias, com cabelo cortado e curto. Você não ia ver uma mulher da igreja primitiva com seus cabelos cortados, meus amados. Fica aí meu apelo, meu vídeo, e dizendo a todos vocês que o cabelo da mulher cristã deve ser comprido, deve ser intocável, bem cuidado e bem ajeitado, para que não dê lugar
para as pessoas do mundo blasfemar e falar mal das pessoas que servem e seguem a Deus, guardando os princípios doutrinários. Que Deus te abençoe. Meu vídeo foi bastante longo, mas como esse vídeo também não está atrás de like, está falando de uma grande verdade a todos vocês, então há uma diferença. Há uma diferença na igreja de Deus. Há uma diferença na vida da mulher cristã, da mulher secular. Que Deus te abençoe, tá? Fique com Deus. Está aí para vocês que pediram o vídeo. Permaneça com a sua convicção doutrinária. E sirva a Deus, sinta-se feliz e alegre e pague o preço, porque Cristo vai arrebatar uma igreja zelosa, uma igreja especial, uma igreja cheia de boas obras. Pode nos chamar nesse vídeo de legalista, de antipático, arcaico, quadrado, que não conhece a Bíblia. Pode chamar-nos do que quiser. Mas naquele dia de Deus nós vamos ver a diferença. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que andar diferente, vestir diferente, se portar diferente, falar diferente, e ele tem que fazer a diferença na terra. Que Deus abençoe, meus amados em Cristo, a paz do Senhor, e que a paz prospere dentro do teu lar, e que Cristo estenda as suas mãos sobre a sua casa, seu lar, sua família, e que você seja envolvido pela glória de Deus. Um abraço do pastor Levi Longaray, fique com Deus.